Apesar dessa doença ser muito comum e acometer de 2 a 4% da população, principalmente mulheres, é ainda um assunto de grande dúvida, tanto diagnóstica quanto de tratamento para diversos médicos e estudantes de medicina. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre hipotireoidismo. Oi, eu sou Manela Caixa e esse é o Médico Caixinhas. Vamos começar primeiro falando sobre a fisiologia da própria tireoide. A tireoide é uma das maiores glândulas do corpo humano, localizando-se na parte anterior do pescoço, e ela é irrigada pela artéria tireoide superior e inferior e drenada pelas veias tireoide superior, média e inferior. Sobre seus hormônios, o hipotálamo, mais especificamente no núcleo supraventricular e supraórtico, vão produzir um hormônio chamado TRH, hormônio liberador de tireotrofina, que vai ser liberado na circulação porta-hipofisária e vai chegar até a adenohipófise. E lá, os chamados tireotrófos vão liberar a tireotrofina, que é o TSH. Esse hormônio vai ser liberado na circulação do sistema a cada 2 horas. E uma vez que ele se liga aos seus receptores, ele vai liberar e aumentar a síntese de T3 e T4. Uma vez liberados, o T3 e o T4 vão produzir um certo feedback negativo, inibindo tanto a produção de TRH quanto de TSH. Tá, Manuela, mas o que isso tem a ver com hipotireoidismo? É bem simples. Em todas as etiologias do hipotireoidismo, você vai ter uma deficiência ou na liberação ou na ação do T3 e T4 nas células-alvo. Nós temos alguns tipos de hipotireoidismo e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos ao hipotireoidismo primário, cujo defeito é na própria glândula. As principais etiologias são tireoidite de Hashimoto, medicamentos como amiodarona, lítio, pós-cirurgia, deficiência de iodo, na qual você vai ter uma diminuição na produção de T3 e T4. Nele, nós temos os sintomas clássicos: fadiga, ganho de peso, bradicardia, constipação, intolerância ao frio, pele seca e o famoso mixedema, que é um edema decorrente da deposição de glicosaminoglicanas na derme. Os exames laboratoriais irão evidenciar um TSH elevado, um T4 baixo e um anti-TPO positivo na forma autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, é a forma mais comum do hipotireoidismo primário. Nela, você vai ter a produção de autoanticorpos contra a tireoide, levando a uma diminuição na produção de T3 e T4. Além do hipotireoidismo primário, nós temos também o hipotireoidismo subclínico, na qual é uma disfunção inicial da tireoide, ou seja, você ainda tem níveis de T4 normais. Nele, você vai ser ou assintomático ou ter sintomas muito inespecíficos, como fadiga, dislipidemia, infertilidade. Você vai ter os exames laboratoriais com TSH elevado, T4 normal e o anti-TPO ele pode estar positivo, mas com risco de evolução. Outra forma de hipotireoidismo é o hipotireoidismo central, na qual o defeito vai ser ou na hipófise ou no hipotálamo, tendo uma deficiência de TRH ou TSH, levando a uma estimulação inadequada da tireoide. Quanto aos sintomas, eles normalmente vão ser mais sutis e parecidos com o hipotireoidismo primário, e eles podem cursar também com déficits hormonais hipofisários. Laboratorialmente, no hipotireoidismo central, você vai ter o TSH normal ou baixo, T4 livre normal ou baixo, e o anti-TPO ele vai ser negativo. Além disso, você pode ter o hipotireoidismo periférico, na qual você vai ter uma resistência aos hormônios tireoidianos. É uma forma mais rara, para ser sincera. Mas o quadro dele é muito variável. Ele pode variar de assintomático até hipotireoidismo com bócio. A gente também pode ter o hipotireoidismo por deficiência ou excesso de iodo. Dessa forma, você vai ter o bócio endêmico, atraso no crescimento em caso de crianças e sintomas de hipotireoidismo, como eu expliquei anteriormente. Ela você vai ter o TSH alto, T4 baixo e anti-TPO negativo. Você também pode ter o hipotireoidismo transitório, que, como o nome já diz, é transitório e normalmente é decorrente de uma inflamação na glândula da tireoide, na qual você vai ter uma fase tireotóxica com o aumento desses hormônios e depois uma depressão dos mesmos. Normalmente você vai ter uma tireoidite pós-parto, induzida por citocinas ou subaguda. E aí chegamos a uma parte importante. A partir de que ponto é suspeição clínica e a partir de que ponto é rastreio? É simples, você vai ter a suspeição clínica quando o paciente ele tiver sintoma. Quando ele não tiver, você vai fazer o rastreio. Mas em quem que eu faço esse rastreio? Você vai fazer na população de risco. Mulheres com idade superior a 60 anos, gestante, pessoas em uso de medicamentos como amiodarona, lítio, doenças autoimunes, história familiar, síndromes genéticas como Down e Turner. Primeiro, você deve começar essa investigação através do TSH. Uma vez alterado, a gente pode pedir o T4 livre para complementar o diagnóstico e
o anti-TPO em caso de suspeita de origem autoimune. Esses são os exames de rastreio e diagnóstico, mas você pode fazer exames complementares em algumas situações específicas. Por exemplo, a ultra de tireoide você não faz para rastreio, mas quando o paciente ele tem um bócio ou um nódulo, você pode fazer. Você pode também pedir perfil lipídico, porque o hipotireoidismo ele pode levar a uma dislipidemia. Pode pedir hemograma, porque uma anemia ela pode reforçar a suspeita. Pode pedir CK, porque ela também, quando elevada, pode indicar uma suspeita. Pode pedir sódio, porque uma hiponatremia pode estar relacionada ao hipotireoidismo também. Anemia e hiperlipidemia são algumas das complicações, mas você também pode ter outras, como a apneia do sono, derrame pleural, como a mixedematoso. Certo, Manuela, e como é que eu vou tratar o hipotireoidismo? Você vai usar a nossa queridíssima levotiroxina, também conhecida como Puran, cujas apresentações podem variar de 12,5 até 300 microgramas, devendo ser administrado via oral, em jejum, 1 hora antes do café da manhã, junto a um copo d'água. Quais serão as respectivas doses para cada tipo de hipotireoidismo? No primário, a dose vai variar entre 1,2 a 1,8 micrograma quilo dia, objetivando o eutireoidismo clínico e bioquímico. Já no hipotireoidismo central, a dose deve ser de 1,6 micrograma quilo dia e deve também objetivar um eutireoidismo clínico e bioquímico. No hipotireoidismo subclínico, vamos ter algumas situações especiais na qual nós devemos tratar o hipotireoidismo. SH maior ou igual a 10, presença de gravidez ou planejamento, sintomas compatíveis com deficiência hormonal como depressão ou dislipidemia, associados a anti-TPO positivo, ou pessoas abaixo dos 65 anos com alto risco cardiovascular e TSH maior ou igual a 7. E nós também temos algumas populações especiais. Nas gestantes, nós devemos aumentar a dose entre 20% a 30% do tratamento prévio, caso ela já vinha tratando de hipotireoidismo. Em pessoas com idades maior ou igual a 85 anos, a gente normalmente prefere vigilância para evitar risco de sobretratamento, por causa do risco de arritmia, insuficiência cardíaca, osteoporose. Mas quando se trata, a gente usa normalmente uma dose de 12,5 a 25 microgramas dia e vai aumentando ou monitorando a cada 1 a 2 semanas. Para fazer o controle dessa medicação, você deve fazer a solicitação de novos exames de 6 a 8 semanas após o reajuste de dose. Alguns pontos-chave dessa nossa conversa de hoje. O hipotireoidismo ele é muito comum, mais subdiagnosticado. A tireoidite de Hashimoto é a etiologia mais comum. O diagnóstico ele é clínico e laboratorial, através de exames como TSH e T4 livre. E o tratamento é simples e feito com levotiroxina. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Tchauzinho!